Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal para jogadores de tênis de mesa. O título de hoje é margem de erro. É uma coisa que eu falo muito nos meus atletas, mas muita gente não usa, também porque não sabe, mas isso aqui eu vou explicar para vocês. Quando você vai dar um drive, durante o jogo, não é toda hora que você consegue dar um drive potente. Muitas vezes a bola não vem aonde você está, ela vem um pouco perto do seu corpo, vem longe do seu corpo. O jogador está muito bem posicionado, você sabe que você dando um drive vai voltar, vai ficar ruim para você. Então muitas vezes você usa um drive firme, com um efeito, mas não tão potente. A maioria, posso dizer que a maioria das vezes, né? Poucas vezes você vai dar um drive com muita potência para acabar o ponto, que não é toda hora que vem essas bolas de chance. Então a maioria dos drives que você vai dar com uma margem de erro. O que é uma margem de erro? A margem de erro, eu falo que são duas margens de erro. A primeira é a profundidade. A profundidade, quando você vai dar um drive, o ideal é você dar drive no fundo da mesa, só que isso não dá para você fazer sempre. Quando você quer manter uma regularidade, você tenta dar um drive um pouco mais perto do meio da mesa aqui, ó, do meio para o fundo da mesa, mais ou menos por aqui, nessa região aqui. Quando você errar um pouquinho, você vai estar no fundo da mesa. Se você mirar sempre no fundo da mesa, uma hora ou outra você vai passar, vai errar. Então é importante você não mirar só no fundo da mesa, mas no meio da mesa aqui. Essa é a primeira margem de erro que eu uso, que eu falo para meus atletas também não irem muito profundo e nem muito curto também. Muito curto é pior ainda, porque aí você pode receber um contra-ataque do adversário. Então, a primeira margem de erro é a profundidade. Eu queria fazer um convite para você. Fiz um curso de recepção de saque. No tênis de mesa, eu posso dizer que a coisa mais importante é que você tem que aprender como identificar o efeito, se ele está para baixo, para cima, lateral para baixo, lateral para cima. E também falo qual tipo de jogada é importante você fazer depois da recepção de saque. Se você gostou da ideia, eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente se encontra nas aulas, tá bom? A segunda e também não menos importante é a altura. A altura, você não precisa dar um drive toda hora rente à rede. Uma hora ou outra você vai pegar essa linha branca da rede. Você não precisa dar um drive rente à rede, rente à rede. Tem que passar assim acima da rede. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para você receber os vídeos que eu for postando aqui no canal, tá bom? Dando continuidade aqui, a segunda parte importante, que é a altura, né? O drive ele tem que passar um pouco acima da altura da rede. Eu calculo que uns de 5 a 10 centímetros, mais ou menos isso aqui, ó, da rede, para quando você errar um pouquinho, ela passe aqui e mais entre. Porque se você mirar sempre, vamos supor que a altura da rede é aqui, você sempre mirar aqui, uma hora ou outra você vai enroscar na rede e ela não vai passar. Então você não pode se arriscar sempre, toda hora, em dar um drive. Você tem que usar essa margem de erro. E você usando essas duas margens de erro, você vai errar muito menos. Dentro dessa trajetória da bola,
e da profundidade, você vai usar a qualidade, que é o que? Usar bastante efeito na bola, que o efeito também dificulta bastante o bloqueio do adversário. Não é a potência que dificulta o bloqueio do adversário, e sim a quantidade de efeito que ela tem. Quanto mais efeito você der nela, mais difícil vai ser de bloquear o seu drive. Então você tem que usar bastante o chicote. O chicote é esse movimento aqui, né? Deixar bem relaxado, usar bem o punho, o antebraço para dar bastante giro na bola, tanto aqui como no back também. Que assim você consegue bastante qualidade nos seus drives.